Olá, Conversa de Peso de hoje volta a receber um querido convidado nosso. Aliás, ele já veio conversar um pouco sobre a sua trajetória, falar da criação da sua empresa, falar do seu espírito colaborativo na nossa comunidade. E no ano passado ele retornou para falar em inovação e tecnologia, saiu aqui com o desafio lançado a todos nós de que nós saíssemos de casa sem carteira e sem documentos, só com o celular. Lembra disso? Pois é, a partir daí ele virou figurinha carimbada e vai ter que repetir pelo menos a cada ano a presença aqui para conversar de algo que está nos soterrando, que dentro da tecnologia e da inovação, a palavra da vez, da hora, é inteligência artificial. Que honra te receber aqui, seja sempre muito bem-vindo na nossa Vale TV, Robson Klein. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Eu acho que temos essa missão, né, de difundir, trazer essa tecnologia, esclarecer para o público como que a gente pode melhorar o nosso trabalho, facilitar a nossa vida no dia a dia, aí, usando mais tecnologia. E mais do que vender a Cigã, é realmente algo generoso, né? Com certeza. É de construção coletiva, né, Robson? Tenho obviamente, a empresa, né, que a gente trabalha muito na questão... O nosso propósito é impulsionar o sucesso dos negócios e das pessoas, né? Mas tem um trabalho junto à CI, né? Que é um trabalho comunitário. Onde tu és vice-presidente de inovação e tecnologia. Exatamente. Já há algum tempo. Né? Né? A gente tem uma aceleradora de startups que também busca, né, identificar bons projetos e dar oportunidade para desenvolver novos negócios, crescer novos negócios. Então, sim, tem uma preocupação de desenvolver toda a comunidade, porque a comunidade sendo próspera, todo mundo cresce junto. Acho que essa é o grande... Né? E a gente está vivendo hoje um novo cenário, uma nova transformação do mundo, que é a inteligência artificial. Tu deu uma palestra na CI na outra semana e deixou todo mundo de cabelo em pé, Robson. Ou o pessoal não entendeu. Aqueles que saíram mais tranquilos, conformados, não enxergaram a onda que está chegando aí. A ideia não é deixar ninguém de cabelo em pé, é deixar as pessoas informadas porque a onda está vindo aí. Né? Então temos que estar preparados. Acho que o grande mote da inteligência artificial é que nós temos muito mais força de trabalho. Uhum. Cada um de nós pode produzir muito mais do que já fazia antes, muito melhor, com muito mais velocidade. E é uma oportunidade para quem souber aproveitar. Né? Fazendo um paralelo muito simples, assim, existia vida antes da calculadora. Perfeito. Né? Quer dizer, antes da calculadora, quem sabia fazer a conta, mandava. Depois da calculadora, todo mundo sabe fazer conta. Agora, depois da IA, todo mundo tem acesso, todo mundo tem mais inteligência, toda a informação está disponível. Né? É muito mais fácil evoluir um negócio, construir uma nova oportunidade, desenvolver um novo produto, criar um texto. Eu posso escrever um livro, mesmo não sendo um escritor. E posso dar um tom. Eu quero um livro com mais profissional, mais técnico, mais humorístico, com linhas de tal editor. Ou seja, eu posso direcionar, né, e aproveitar o que tem de melhor de conhecimento no mercado e construir aquilo que eu desejo. Então, isso permite coisas impensáveis até então. Eu posso pensar que eu tenho um consultor particular, especialista em qualquer assunto, disponível 24 horas, 7 dias por semana, de graça. Mas ele ainda não é um mentor, ainda não. Ele é alguém que tem a informação. Olha, enquanto ele já me ajuda... Tu lembra que a última vez que eu estive aqui, a gente falava sobre transformação digital, e eu dizia que a máquina tinha 3 habilidades que ela não conseguia fazer ainda. Quem assistiu vai lembrar. Era empatia, planejamento e inovação. Pois bem. Agora vem. Mudou.
Recentemente saiu uma pesquisa, uma experiência, na verdade, onde tinham vários pacientes consultando o médico. Um deles era real e outro virtual, era via chat. Tá? E a inteligência artificial teve um índice de acerto no diagnóstico de 99% contra 90% dos humanos. Ai! E o índice de empatia também superior. Então, assim, mesmo empatia, que era um desafio, né, ela está conseguindo... Não eram médicos do SUS, no caso. É uma pesquisa internacional, então... Talvez possa explicar a né? empatia. Mas fora essa brincadeira de mau gosto, verdadeiramente a máquina já é capaz de nos compreender. Compreender e dar atenção. Puxa Ter vida. paciência. E talvez, né, o grande ganho dela, porque assim, talvez o médico lá ele tenha que atender vários pacientes em algumas horas. A máquina pode ficar o dia todo com o paciente, ok? De boa, simultaneamente. Infinitos médicos disponíveis o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sábado, domingo, de noite, madrugada, não tem horário. Ou seja, então isso cria um conforto, né, para quem está lá necessitando de uma ajuda, né? Contadores e advogados que estão muito preocupados podem dizer, não estão sozinhos, então. Não. Eu acho que todas as profissões precisam ser repensadas, né? Ô, Robson, deixa eu te provocar, te cortar aí, mas já emendando nessa tua resposta. O Bill Gates, que previu a internet e a onda avassaladora que ela seria na nossa sociedade, talvez na frente de muita gente, ele agora faz esse novo prognóstico. Será uma nova onda avassaladora que vai mudar completamente a forma como a gente faz tudo no mundo. É isso? É isso. Imagina uma criança, eu no tempo de escola, eu ia para aula, se eu não entendesse alguma coisa, mas meu pai não conseguia me ajudar, minha mãe não conseguia ajudar, eu tinha que correr atrás de um livro, perguntar para um colega. Agora, eu tenho um professor, 24 horas por dia disponível, eu pergunto qualquer coisa, não entendi, me explica, eu tenho 10 anos de idade, me detalha, me faz passo a passo. Como que eu faço divisão passo a passo? Ele está lá, paciente, disponível, se coloca ao nível do interlocutor de graça. Isso muda tudo. Eu passo a ter condições de entender aquilo que eu nunca tive condições de entender, eu nunca pude pagar para alguém me explicar adequadamente, física quântica, ou qualquer outro assunto que eu tenha interesse. Então, essa mudança, e quando, né, já que tu citaste agora Bill Gates, ele fez um depoimento semana passada dizendo que as crianças, as novas crianças, vão aprender a ler com 18 meses. Quer dizer, né, a gente vai ter, obviamente, pessoas com uma capacidade muito maior, e aqueles que já estão aqui vão ter que aprender a trabalhar com esse novo cenário, com esse novo ambiente. Continuando o paralelo com a internet, né, que mudou o mundo. A internet mudou o mundo, mas levou dezenas de anos. Certo. Né, e até hoje tem pessoas que não têm acesso à internet. Quem surfou primeiro na internet conseguiu crescer primeiro, se desenvolver primeiro e ter... mas existem certas tecnologias que não avançam. É um exemplo, de novo, voltando aqui ao programa anterior, que eu falei das teleconferências. Né? Ela existe desde muito tempo, mas ela começou a ser praticada com a pandemia, porque houve uma necessidade de usar. A internet ela facilitou a comunicação, né? Transferência de informações, acesso a vídeos que a gente, né, seleciona que hora que quer ver um filme em casa, ou seja, tudo isso foi muito facilitado e foi uma construção. O que a gente tem diferente agora com a IA? Ela é fácil, porque eu não preciso ser um gênio para aprender, eu já sei falar. Eu posso pegar agora o meu celular, fazer uma pergunta sobre qualquer assunto e ela vai me explicar. Eu não preciso aprender uma tecnologia nova, como era a internet, configurar. Não, ela está na minha mão. Todo mundo tem uma internet, uma inteligência artificial no seu celular na mão. E isso faz toda a diferença. Por isso que essa revolução está sendo tão rápida. Tu falou em não sabia, não tinha dinheiro para pagar. Quer dizer que agora eu não preciso de dinheiro para aprender? Tem muita coisa... vamos lá, só para a gente, aí. assim, o que causou esse
frenesi da inteligência artificial foi o lançamento do ChatGPT em novembro, né, meio ano atrás. E desde lá a internet foi inundada de novas ferramentas aí. Nos últimos 30 dias a gente teve 2.000 novas ferramentas de IA criadas. Por quê? Porque agora a própria IA está criando novas ferramentas. Né? Bom, e a gente começa a lembrar de filme de ficção científica. Ficção científica. Sobre isso, né? Então, o Brasil já é o quinto maior usuário do ChatGPT, né? ele atingiu 100 milhões de usuários em 60 dias. 100 milhões de usuários em 60 dias. Né? Eu tenho um gráfico, inclusive, que compara há quanto tempo as outras ferramentas. Né? Se eu não me engano, a segunda mais rápida levou alguns anos. Então, é um troço exponencial mesmo, porque justamente o que mudou, né? E a gente tem que entender que a nossa forma de interagir é diferente, e mudou, inclusive, o que é inteligência. Inteligente até ontem era aquela pessoa que lembrava as datas, lembrava as celebridades, lembrava os acontecimentos, sabia determinado assunto com profundidade, lembrava os afluentes do Rio Amazonas. Agora não. Isso não é mais uma vantagem. Agora, se eu souber fazer a pergunta certa, eu tenho a resposta certa. Então, o novo inteligente é quem sabe perguntar. Não é mais aquele que tem a resposta. Que maravilha. Isso cria uma democratização do conhecimento, da informação, do uso dessa... O que o pessoal que está nos acompanhando, que é completamente leigo, sem subestimar o nosso telespectador internauta, mas pressupondo esse ponto de partida, pode olhar e dar uma pesquisada, acessada, para começar a entender melhor isso? ChatGPT, tu já falou? O ChatGPT é uma ferramenta, foi a primeira que foi lançada, muito boa. Tem uma que é muito fácil, né? Na verdade, como eu disse, tem 2.000, né? Então, assim, posso puxar a brasa para um lado ou para o outro, minha intenção não é de forma alguma isso, mas a primeira empresa que apostou muito fortemente no ChatGPT foi a Microsoft, e ela colocou a última versão do ChatGPT, que é o ChatGPT 4, dentro do Bing. Então, qualquer um que está no navegador de internet ou no celular coloca lá Bing, ele está no navegador, ele faz a busca por lá, já está usando a inteligência artificial. Isso não é o fim do Google exatamente. Não, porque a Google também tá. Todos os Tá grandes... todo mundo correndo atrás disso. Se eu entrar no Google também tem lá um acesso a usar a inteligência artificial. Né? Tá bem. E abaixo desses navegadores, hoje tem uma coisa diferente um pouco, que é o que eles chamam de chat. Então, debaixo do Bing tem chat, debaixo do... Né, eu vou encontrar lá o chat. Quando eu clico no chat, eu começo a ter a comunicação, ou seja, pergunta e resposta. Porque quando eu vou no navegador, seja no Google, seja no Bing, seja nos outros navegadores, eu faço uma pergunta e vem um monte de respostas. E eu tenho que escolher qual daquelas respostas eu quero. Quando eu uso o chat, não, eu tenho uma inteligência que analisou todas aquelas respostas possíveis, compilou, chegou na conclusão do que era melhor, disse, olha, esse aqui é o melhor conteúdo. E aí eu leio aquele conteúdo e digo, cara, é muita coisa, sintetiza para mim. Vem um parágrafo. Mas, agora não entendi, explica. Me dá passo a passo, ou seja, eu começo a ter um diálogo como se fosse realmente um consultor, né, um professor, enfim, daquele assunto. O que tu viu brincando, que te deixou realmente com uma pulguinha atrás da orelha, assim? Puxa vida, até isso. Coisas que eu não conseguia fazer. Por exemplo, eu fui convidado para fazer, eu estava conversando, apresentando, falando sobre inteligência artificial, porque é um assunto que eu acompanho há muitos anos, na verdade, embora o assunto está em pauta no momento, a inteligência artificial começou a ser criada há 50 anos atrás. Mas em 1950 ela começou a ser cunhada, 70 anos. Que era o antigo teste de Turing, né? Que era o quê? Eu tinha que conversar com um chat, um teletipo na época, né? Tinha que conversar com um humano e uma máquina, e a partir do momento que eu não reconhecesse qual era o humano e qual era a máquina, estava provado que existia uma inteligência lá atrás. Né? E a gente superou muito isso agora. Mas eu fui convidado a fazer uma apresentação, o que eu fiz? Eu entrei na IA e disse, criou uma apresentação para mim. E ela está pronta. Simples assim. Então, eu até provoquei... Em segundos? Segundos. 5 segundos estava pronta a apresentação com os conteúdos. Não, agora inclui aí desafios e oportunidades. Me dá exemplos. E isso me ajudou a construir a apresentação.
Quando eu terminei isso, eu cheguei na conclusão, gente, isso eu não preciso apresentar, isso todo mundo tem acesso. Vou lá falar de outras coisas. Né? Como é que eu convivo nesse mundo? Como é que eu realmente uso isso em prol de uma vida melhor, de um trabalho melhor, de uma profissão melhor? E aí muitas pessoas me perguntaram assim, mas e meu emprego? O que eu vou fazer? E eu até digo assim, não tem que ter preocupação com o emprego, porque cada um que usar a IA vai ser mais eficiente do que fazia, então vai ser melhor. Minha empresa vai crescer mais, vai ter mais resultado, vou ganhar mais, vai ser bom para todo mundo. O que a gente tem que se preocupar é com a nossa profissão. Será que minha profissão vai continuar existindo? Talvez, e muito provavelmente, muitas das profissões que existem hoje, elas vão mudar. E, obviamente, que essa mudança vai fazer com que a gente faça uma autotransformação para acompanhar um novo formato dessa profissão. Por exemplo, gerar um conteúdo, falar sobre algum assunto, criar um artigo. Eu criei artigos novos sobre diversos assuntos, inclusive sobre transformação digital, sobre IA, com o uso da IA. Então, assim, artigos que eu levava para fazer pesquisa, encontrar informações novas, 3, 4 horas para montar, eu fiz em 3 minutos, 5 minutos. Quero saber como é que a tecnologia pode ajudar o meu negócio a ser mais rentável, mais eficiente, melhor para o meu cliente, melhor para a minha operação interna, que acho que são os grandes desafios dos empresários com os quais tu conversou lá. Como isso aqui realmente pode vir para bem na volta do intervalo? Hoje numa conversa de peso com Robson Klein. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. O meu destino é mais além. Vislumbro o que está por vir. Abro os braços para um novo mundo e já não sou mais a mesma. O passado? Eu quero seguir em frente. Sou livre para ser quem sou e também para ser muitas. Eu vivo para me transformar. Eu vivo para anunciar o novo. Um novo tempo, um novo estilo, um novo horizonte. Eu vivo para ser a nova cara da moda. SIC, 30ª edição. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o CEO da Cigam, fundador da Venture e conselheiro, vice-presidente de inovação e tecnologia da nossa ACI, Robson Klein. Eu provocava o Robson antes da gente ir para o intervalo sobre como a inteligência artificial, como essa onda que está chegando aí como um tsunami, que é o que nos prometem, e vem sendo de alguma forma já em vários segmentos, ela vai realmente afetar os nossos negócios. Principalmente naquilo que a gente pode fazer de bom pelos nossos negócios, né? O que o futuro nos reserva aí? Nossa conversa de peso tem um oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento. Mercator, feiras e eventos. A gente tem um encontro marcado no Serra Park, em Gramado, no SIC, de 22 a 24 de maio. O calçado se encontra lá e o calçado está ligadinho também, de que forma tudo isso pode ajudar nos seus negócios. O apoio de Locofer, fechaduras e acessórios. Robson, pessoal de cabelo em pé, porque é um universo completamente desconhecido para grande parte das pessoas.
a gente, claro, assimila tecnologia porque está aí o celular presente na nossa vida, né, no automóvel, em prédios inteligentes. Mas é desesperador quando a gente pensa que o cara lá que consertava máquinas de escrever, esse cara está desempregado. Se ele não entendeu como montar um hardware, por exemplo, coisa que a Cigan fazia lá no seu comecinho, né, na BIS, né, esse cara ficou no meio do caminho. Então, me parece óbvio que muita coisa, muita gente, muitos negócios, de alguma forma, vão ficar no meio do caminho. Como eles existem hoje, sem sombra de dúvidas nenhuma. Tu falava do médico como uma profissão que vai nos apoiar muito nas nossas necessidades. É inimaginável a gente pensar isso, né? Até ontem, sei lá. Mas, claro, tinha alguém pensando e construindo isso. O que o pessoal está construindo para nós ali na frente? Onde é que a gente bate na curva ou dá para sair dessa? Tem que entrar com velocidade na curva ou tem que entrar mais devagarzinho? A resposta fácil é pergunta para IA. Mas a resposta que a gente quer, e para esclarecer todos, e não gerar pânico, nem deixar ninguém de cabelo em pé, é que o nosso trabalho é muito nobre e hoje faltam médicos, hoje faltam professores, hoje faltam profissionais em todos os segmentos. Por quê? Porque a gente está ocupado com muitas atividades mais simples, né? Eu tenho certeza que boa parte das consultas médicas são muito simples. Toma um paracetamol, toma aqui o colar e eu resolvo muito fácil. E tem pessoas morrendo porque não conseguem ter uma assistência adequada e não conseguem se fazer um autotratamento, e não conseguem falar com uma inteligência para poder fazer um diagnóstico adequado. Então, se a gente puder, se esses médicos, né, ou qualquer outro profissional pudesse se dedicar realmente naquelas atividades mais importantes, onde é mais crítico, onde realmente precisa de uma atenção especial, nós vamos aliviar muitas dores e aquelas coisas mais simples vão ser resolvidas muito mais facilmente e vai estar acessível de pessoas que hoje não têm acesso. Isso vale para um professor. O que um professor vai ensinar para um aluno se ele já tem no celular dele um professor que responde qualquer assunto? O aluno vai chegar na escola sabendo tudo sobre a matéria, se ele tiver interesse. Então, é esse interesse, essa instigar, ser curioso. Talvez a escola vai ter que ensinar as crianças a serem curiosas, a quererem desenvolver, a buscarem. Repetindo o que eu falei antes, né? O novo inteligente é saber fazer a pergunta certa. E para fazer a pergunta certa tem que ser curioso. Eu acho que essa é a grande mudança. E isso vai para todas as áreas. Advogado, você comentou aqui. Teve um advogado que tinha uma causa para defender e ele não tinha tempo, ele pediu para a inteligência avaliar todas as jurisprudências que tinha de casos similares ao caso dele e montar uma defesa. Ele apresentou uma defesa espetacular. Só assinou. Só assinou. Ou seja, era incontestável, porque estava baseado em 3 mil jurisprudências. Coisa que ele ia ler uma semana, dia, horas e horas e horas. Exatamente. Então ele fez aquele trabalho que talvez levasse semanas, ele fez em 5 minutos. Né? E isso está disponível. Né? Qualquer um agora. Ele estava defendendo uma multa. Não precisava de tudo aquilo. Né? Mas tem outros casos que não, precisa de investigação, precisa. Então usar realmente, a gente vai poder começar a usar as pessoas um serviço mais nobre. E é isso que a gente tem que olhar. E a grande vantagem da IA e o grande futuro, que é a tua questão, é que assim, a gente tem uma força de trabalho muito maior que a gente tinha alguns meses atrás. A nossa força de trabalho, nossa capacidade de produção. Se eu tinha que produzir um artigo e levava 4 horas, agora eu faço 200 artigos em 4 horas, eu estou ganhando produtividade. Mas aí entra uma outra questão, como fica a ética dentro de tudo isso, né? Recentemente se discutiu também, vamos dar um tempo nessa evolução, porque estamos ferindo preceitos éticos, porque a própria máquina vai se retroalimentar, e já está de várias formas, mas ela vai enganar a gente, ela vai... fica incontrolável tudo isso, e não tem tomada para tirar, porque essa inteligência também vai se disseminando na rede, em qualquer máquina.
É possível frear tudo isso? Não. Não tem como. Houve uma tentativa, alguns cientistas se reuniram e propuseram, vamos todo mundo parar. Porque nós temos que criar regras, colocar um limite, colocar um freio na evolução. Porque a inteligência ela vinha num ritmo até o momento em que ela precisava ser ensinada. E houve uma quebra de paradigma quando ela aprendeu a aprender. E quando ela aprendeu a aprender, ela entrou na internet e sei tudo. Eu até estava comentando... Tem um marco zero aí. Que eu fiz um plágio da famosa frase, né? Eu só sei que nada sei. Agora, cunhei uma nova frase, que eu só sei que nada sabia, porque agora eu sei quem sabe. Que é a IA. Que é a IA. Sabia. E ela sabe, e eu fiz um desafio lá na palestra, eu vou fazer um desafio para o público aqui, que eu acho que nunca um palestrante teve coragem de fazer. Eu desafio qualquer um de vocês a fazer para mim qualquer pergunta sobre qualquer assunto. Mas eu tinha uns minutos antes perguntado para si, posso fazer essa provocação? Posso, que eu garanto. Né? Então, assim... Alguém não, levantou? Ninguém se arriscou. Mas é verdade, né? É verdade. A informação está ali. Então, assim, se ela não souber responder, é porque a informação não está pública e ninguém sabe. Ou... A gente precisa ter medo desses limites éticos? Existe uma questão importante nessa questão ética, porque, assim, existem certas decisões que têm que ser tomadas, né? Existe um site na internet, hoje já tem 20 milhões de votos lá, que faz uma série de questionamentos, né? Que é a machine moral, né? Okay. Definir a... E uma das perguntas que tem lá é o seguinte, eu estou num veículo autônomo, ele está dirigindo, ele está em direção a uma faixa de pedestres e tem... já fez todos os cálculos e não tem mais outra alternativa. Ou atropela os pedestres, ou desvia, bate no muro e morre quem está no carro. Puxa vida. Alguém vai ter que programar a inteligência para tomar uma decisão. O que eu faço? Ou uma outra, que era um pouquinho mais fácil, né? Tem um casal de idosos e duas crianças atravessando, tem que atropelar um, não tem opção. Eu até fiz uma brincadeira lá, as pessoas estão votando, então assim, a definição está sendo por uma votação popular, é pública, né? Mas os votos estão preservando mais quantidade de vida, então a gente tem que se cuidar. Mas a manipulação da massa também é que se pensar que vai acontecer, né? Muito Sim. tranquilamente. Tu falou em universo, mas a gente já está acostumado com isso. Né? Tem muita gente inteligente usando inteligência não para o bem. E essa inteligência que está aí artificial, ela pode ser usada para um lado e para o outro. Houve uma provocação para parar isso, para dar uma freada nessa máquina e criar regras, né? Mas essa inteligência está sendo criada no mundo. E para que isso fosse justo, todos teriam que parar. Impossível. Tem países que, uma Coreia do Norte, uma China, uma Rússia, que nem responderam. Usam isso militarmente. Né? Não dá para saber, exato, a questão militar, a gente tem informação, uma certa inteligência, que é o que a gente tem acesso. Se tem algo muito superior e é provável, a gente nem sabe ainda. O fato é que, como todas as outras tecnologias, e eu simplifiquei muito antes, quando eu falei da calculadora, né? Quem se negou a usar uma calculadora, perdeu o mercado. Porque, obviamente, que quem usava a calculadora tinha vantagens. Agora, tudo tem um bom termo. Né? A gente falou de medicina, o remédio é assim, se eu tomo pouco não ajuda, se eu tomo demais, me enveneno. A inteligência artificial é igual. Se eu usar uma calculadora e depender de tudo para uma calculadora, né? Eu vou na feira ter uma promoção. 1 por 3... Vamos cometer algumas inconfidências, eu e tu, 4 então, por aqui 20, agora. Né? Eu tenho que saber fazer de cabeça, eu não posso depender da calculadora para tudo. E nem da IA. Eu tenho que saber separar até onde eu posso ir. Conta para nós o que tu pode falar, de que forma vocês estão usando dentro da Cigan a inteligência como forma de fazer mais e melhores negócios. Não só para desenvolver o teu software, que eu imagino que isso há algum tempo já te ajude, né? Sim. Mas para a tua força comercial, por exemplo. O robô já faz uma ligação, já faz uma venda?
A inteligência artificial, ela hoje tem capacidades ilimitadas. Né? Então, eu poderia colocar ela para operar o sistema, fazer as coisas funcionarem e deixar as pessoas para fazer aquilo que é estratégico da organização. O que já se faz hoje, já há alguns anos, é poder entrar dados, que é simples falar, ela colocar dados lá. Todo mundo já usa isso no seu celular. Então, às vezes eu pergunto, já usa a inteligência artificial? Ah, não uso. Não, usa sim, não sabe que está usando. Aqui na cidade a gente tem câmera de vigilância que detecta pela fisionomia da pessoa que está passando se ela está mal ou não intencionada. Dentro do software, não de gestão empresarial, o que a gente está colocando agora? É um professor que vai ajudar as empresas a usar mais tecnologia. Então tem muita gente que não usa porque não sabe, tem medo, então agora ele pode entrar lá, hoje já, entra lá na base de conhecimento cigana, a Wiki, e pergunta, como que eu faço para controlar a nota de devolução? Como que eu faço para fazer a retenção? Não entendi, me explica passo a passo, como é que eu configuro? Está lá, disponível o tempo todo. Então, só isso já ajuda os negócios a melhorarem, porque eu tenho um professor o tempo todo de graça para poder usar mais tecnologia, que era um grande desafio que a gente tinha com a transformação digital, né, de usar realmente mais tecnologia. Então, esse é um grande ganho. Esse recurso foi disponibilizado essa semana, com o uso de inteligência artificial. Ela já existia, mas não era inteligência artificial. Né? A gente está lançando na semana que vem um negócio que é muito superior a tudo isso que a gente falou até agora, que não é mais só um chat. É um negócio chamado AutoGPT. A gente falou de chat GPT, onde eu converso e tenho informações. Quando eu estou falando de AutoGPT, é alguém que eu peço para executar alguma coisa e ela está executando. Então eu poderia pedir para ela assim, faz um cadastro para mim desse cliente, cadastra esse material, emite uma nota fiscal, gera o SPED de entrega na Receita Federal. Que barbaridade. Ou eu posso dizer o seguinte, entra nas redes sociais do Rodrigo, descobre tudo que ele gosta e compra esse presente e manda para a casa dele. Eu não preciso fazer nada. Tá, eu tenho que dar meu cartão de crédito para ela. Mas ficou muito fácil fazer as coisas. E esse AutoGPT é a grande revolução, de fato, que vai acontecer. Ela passa a ter autonomia. Eu posso pedir para ela, vasculha a internet e me descobre qual é a melhor passagem que tem para o Caribe amanhã. Ela vai entrar em todos os sites, ou seja, então está se criando, né? E essa é uma das ferramentas que está sendo multiplicada, porque ela é uma ferramenta, inclusive, open source. Qualquer um pode pegar lá, multiplicar e criar novos prompts. Prompts é uma palavra que todo mundo vai aprender. Que existe para vocês desde 40 anos atrás. Mas na IA, esse é o grande segredo da IA. Eu tenho que saber fazer a pergunta. Uma boa pergunta traz uma boa resposta. Assim com os seres humanos também. Né? Nós hoje já nos conhecemos, quando nós conversamos, a gente pode começar num certo nível de conversa. Agora, se eu fizer uma pergunta sobre matemática para o chat, né, ele vai me dar uma resposta média. Agora, se é uma criança e a criança não se identificar, a criança não vai entender a resposta. Então, ela diz, eu sou uma criança, tenho 7 anos e tenho uma dúvida sobre isso. Ou seja, a explicação é diferente. Que coisa incrível. Esse é o prompt, né? Eu tenho que me colocar no cenário. É instigante, né? Desesperador pensar sobre uma ótica e, quem sabe, né? Até que, enfim, uma tecnologia que vai nos fazer trabalhar melhor e menos, Robson. Perfeito. Porque eu tenho a impressão de que a informática veio para resolver um monte de problema que antes eu não tinha, por exemplo, né? E WhatsApp é igual e por aí vai. Quem sabe a gente vai poder exercitar um ócio criativo, como o Domênico De Masi falava lá 30 anos atrás já, né? O futuro do trabalho não vai ser respondido muito simplesmente agora, né? A gente vai continuar respondendo isso aí dia a dia, nós todos. E a gente contando contigo para responder isso, com certeza. Espero poder ter mais respostas, porque a grande mensagem que eu queria, né, para a gente poder deixar o público tranquilo agora e olhar para o futuro assim, se você tiver alguma dúvida, pergunte para ele. Agora a máquina responde realmente, eu posso conversar com ela e ela vai me responder sobre qualquer assunto. Parece simples esse comentário, mas mesmo dentro da empresa, uma empresa de tecnologia, as pessoas estão demorando para entender que agora que tem uma inteligência do outro lado. Porque a máquina sempre foi tratada como algo burro, que eu tinha que ir lá e eu fazer. Agora não, eu posso perguntar, ela vai me responder
vai entender o que eu falo e vai saber como responder para que eu entenda. E isso vale para qualquer público, mesmo para aquele que não entende nada de tecnologia. Essa é a grande diferença. Então, surgiu uma dúvida, agora eu sei quem sabe. Adorei conversar contigo. Que bom. Obrigado sempre. O nosso consultor para assuntos tecnológicos e inovação, Robson Klein, nosso CEO, né, da nossa CIGAN e vice-presidente de inovação e tecnologia da nossa CI. Obrigado, Robson. Eu que agradeço a oportunidade aqui. É sempre um prazer estar trazendo mais informações. Provocando a gente, botando Também. mais um pinguinho aqui. No oferecimento de Sicredi, Mercator Feiras e Eventos, Faculdade INH e o apoio de Locofer Fechaduras e Acessórios, agradecendo demais a sua audiência. Continue na programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.